Decisão histórica, com 6 votos a favor e 3 contra, Suprema Corte derruba direito nacional ao aborto nos Estados Unidos. Senado americano aprova lei de restrição de armas, proibindo, por exemplo, a compra por menores de 21 anos. Tragédia em Surfside. Desabamento de um prédio de 12 andares completa 1 ano com homenagens. Documentário sobre um brasileiro que cruzou as Américas em cima de um cavalo vai ganhar os cinemas. E brasileiros lideram campanha global de doação de sangue neste mês de junho, considerado o mês da conscientização sobre essa ação. Chegou a sua hora de fazer a diferença. Os hemocentros precisam da sua ajuda. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. Participe, salve vidas. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Final de semana de estreia verde e amarelo nas telonas do Canadá é o lançamento de um filme feito por um brasileiro que cruzou as Américas a cavalo. É isso mesmo que você ouviu. Olha, ele fez essa viagem durante 8 anos e registrou cada detalhe. Agora, esse material virou um documentário cheio de aventuras que já ganhou 4 prêmios. A Carla Marinho foi conferir essa história pra gente. Este é Felipe Mazetti, mais conhecido como Cavaleiro das Américas. Mas o que torna este brasileiro tão especial? Estou descendo de Canadá até Brasil a cavalo. Louco? Não. Foram 8 anos cruzando as Américas a galope e registrando tudo. Essa jornada começou em 2012, quando ele tinha 25 anos. Felipe saiu de Calgary, no Canadá, e viajou 10 países. Foram 16 mil quilômetros. Quando eu comecei a planejar essa jornada, muitas pessoas falaram para mim que era impossível, que eu não ia conseguir, que eu iria morrer tentando. E aí você imagina, né, se eu tivesse escutado essas pessoas. Contrariando expectativas, ele superou os desafios e fez a viagem inédita. Ganhou o título de pessoa mais jovem do mundo a cruzar o continente americano, de norte a sul, sem equipe, dormindo em barraca e fazendo amizades pelo caminho. Tudo isso virou livro e agora um documentário, que já levou 4 prêmios em festivais internacionais. O documentário foi finalizado agora em fevereiro. A gente está viajando o mundo para os festivais de cinema. Já ganhamos 4 prêmios internacionais. O filme já passou na Flórida, passou em Mumbai, na Índia, vai para a Finlândia. A gente fez o West Coast Premiere em Hollywood semana passada, no Chinese Theater, o cinema mais icônico do mundo. Cheguei a cavalo. Agora, o Cavaleiro das Américas se prepara para um passo a mais. A estreia do filme nos cinemas, primeiro no Canadá. Vai abrir agora sexta-feira, dia 24 de junho, em Toronto, Yonge e Dundas Square, na Cineplex. Aí, dia 1º de julho, a gente abre em Calgary, no Canadá. Ele vai ficar 7 dias em Toronto, 7 dias em Calgary. E aí, dia 8 de julho, ele abre no resto do Canadá, British Columbia, Saskatchewan, Halifax, enfim, de costa a costa. No Brasil, o documentário The Long Ride também vai ser passado nas telonas. Ele chega em agosto, em Barretos, durante a Festa do Peão, e se espalha para o resto do país. Só depois do Brasil assistir é que esse filme do Cavaleiro Brasileiro vai passar aqui nos Estados Unidos. Esse documentário tem uma mensagem simples, mas que a maioria das pessoas esquece. E Felipe faz questão de lembrar. Absolutamente nada é impossível quando a gente está disposto a escrever, a fazer o planejamento, a trabalhar. Não vai ser fácil, você precisa de muito foco, muita determinação, você não pode desistir. E quando você está pronto para fazer tudo isso, você consegue conquistar qualquer sonho, qualquer meta, você consegue realizar qualquer projeto. Que legal, hein? Tô curiosa para assistir, mas o melhor de tudo é essa mensagem do final, né? Que nada é impossível. Uma mensagem poderosa que vai atingir muita gente em casa, com certeza. Faz pensar e faz a gente levar adiante todos os nossos sonhos. Não desistam dos seus sonhos, né, Jamais, jamais.
E olha, os brasileiros estão liderando uma campanha global de doação de sangue neste mês de junho, que é considerado o mês da conscientização sobre esse ato aí. Essa campanha será realizada simultaneamente em 8 países, incluindo aqui os Estados Unidos. A ideia é ajudar os bancos de sangue que atingiram o nível mais baixo em uma década. A campanha de doação de sangue acontecerá amanhã, dia 25 de junho, em diferentes postos de coleta nos Estados Unidos e de outros 7 países: Alemanha, Chile, Quênia, Brasil, Suécia, Peru e El Salvador. Basta se apresentar no local e dizer que veio em nome da Motoclube Brasileira Insano, uma associação sem fins lucrativos que existe no mundo todo. A ideia é ultrapassar os 10 mil litros de sangue doados. Essa quantia pode salvar até 90 mil vidas. No Brasil e nos Estados Unidos, mais de 180 hemocentros vão ser beneficiados com essa coleta. O Junho Vermelho, ou mês da conscientização para a doação, é o período que reforça a importância das pessoas comparecerem em bancos de sangue e colaborarem. Por causa da pandemia, os bancos estão funcionando com os estoques muito baixos. As instituições contam atualmente com apenas 31% do estoque necessário. Doar sangue demora 1 hora no máximo. Quem já teve Covid pode doar sangue normal, incluindo também quem já tomou as vacinas. Esse é o 2º ano consecutivo da mega campanha mundial de doação de sangue. O ano passado nós atingimos a marca de 8 mil litros doados. Esse ano a gente busca atingir 10 mil litros. Para isso, além de mobilizar os mais de 6 mil integrantes, estamos comunicando e conscientizando o maior número de pessoas possível sobre a importância de salvar vidas através da doação de sangue. A nossa campanha acontece agora, sábado, dia 25. Mas se você quiser participar, você busca o hemocentro mais próximo em qualquer data. Chegou a sua hora de fazer a diferença. Os hemocentros precisam da sua ajuda. Qualquer tipo de sangue é bem-vindo. Participe, salve vidas. Importante essa mensagem, né, Evelyn? As pessoas precisam aí participar, porque durante a pandemia houve realmente uma queda na doação dos bancos de sangue e agora está essa falta e é preciso participar com toda certeza. E assim como os nossos entrevistados apareceram aí falando, aproveitem para levar os filhos juntos, né, para conscientizar as crianças desde agora, para quando elas atingirem a idade onde é possível fazer a doação. Quem sabe aí no futuro a gente não tem mais esse problema, né, porque com mais doadores, maior conscientização da população sobre esse assunto. Concordo plenamente. Bom, pessoal, agora a gente fala sobre a decisão da Suprema Corte Americana, que hoje derrubou o direito ao aborto nacional aqui nos Estados Unidos. Com a decisão, agora os estados passam a definir se permitem ou não a interrupção da gravidez. A Suprema Corte Americana derrubou a decisão conhecida como Roe contra Wade, de 1973, que garantia nacionalmente o direito ao aborto. Entre os 9 membros, 6 votaram a favor da derrubada e 3 permaneceram ao lado dela. Atualmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem maioria conservadora, o que se construiu durante o governo do ex-presidente Donald Trump, que de 2017 a 2020 indicou para o tribunal mais importante do país 3 pessoas alinhadas ao conservadorismo. Com a decisão, o tribunal entra em desacordo com a maioria dos moradores do país, que era a favor da preservação da lei, de acordo com pesquisas de opinião. Logo após o anúncio da derrubada da lei, as ruas foram tomadas por manifestantes contra e a favor da decisão. Esta decisão é um ultraje. A proibição do aborto é ilegítima. A maternidade forçada é ilegítima, diz essa manifestante. Forced motherhood is illegitimate. Já esta outra alega que agora vidas serão salvas. Milhões e milhões de seres humanos inocentes foram perdidos por causa dessa lei, argumenta. Millions of lives will be saved by this decision. O novo julgamento do Supremo, no entanto, não significa que o aborto está legalmente proibido nos Estados Unidos. Agora, a decisão sobre os procedimentos cabe a cada estado separadamente, o que deve provocar uma guerra política que pode dividir ainda mais o país. Uma mudança, de fato, com um impacto muito grande, altera um entendimento na sociedade, mas também ela reflete um ganho para os conservadores e aí
no momento em que a Corte Suprema hoje tem maioria conservadora, então a revisão de alguns das decisões anteriores já estava sendo colocada e a questão do aborto era central e ela é central para os grupos que defendem limitações e restrições nesse direito. Ela vai ampliar ainda mais as disputas entre republicanos e democratas, especialmente no momento em que a gente caminha para um debate eleitoral com as eleições para o legislativo. Então esse tema vai ser central e vai provavelmente polarizar ainda mais a sociedade americana. A estimativa é de que pelo menos metade dos 50 estados americanos passem a banir os abortos. E a corrida já começou. Logo após a decisão, o Missouri se tornou o primeiro estado a banir os procedimentos. Em contrapartida, a Califórnia anunciou que tem planos para garantir o direito ao aborto e já aprovou leis para proteger pacientes e clínicas. O assunto se espalhou pelo país, saiu do campo político e invadiu até o setor privado. Empresas como a JP Morgan Chase anunciaram que vão pagar gastos de viagens de trabalhadores que precisarão se deslocar para realizar os procedimentos. Bom, e apesar dessa decisão ter sido tomada hoje, esse assunto ainda vai render muito aqui nos Estados Unidos, né, Ruth? Porque agora entra aí a batalha entre os estados para decidir se permite ou não a legalização do aborto, a realização desse procedimento, né? Vai ser uma novela, a gente vai assistir isso ainda por muito tempo. Vamos ver, né? E olha, depois do comercial, você vai ver que o desabamento do prédio de Surfside, no sul da Flórida, completou 1 ano. Teve homenagens e presença da primeira-dama Jill Biden. E você vai ver também que o Senado americano aprovou o primeiro projeto de lei em 30 anos para controle de armas. A decisão acontece em meio a uma onda de violência armada no país. Ontem, um homem foi preso tentando entrar na Disney com uma arma e munição. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E nesta semana, o presidente Joe Biden propôs suspender o imposto federal sobre o combustível. A medida duraria 3 meses, mas você sabe o que isso significa na prática para o seu bolso? A gente te explica agora na reportagem. Essa se tornou uma visão comum hoje em dia. A bomba marcar 3 dígitos no valor pago por um tanque de gasolina. O Anthony, morador de New York, toma até um susto toda vez que vê o quanto precisa desembolsar. Estou chocado. $160. Isso vai durar talvez um dia, diz. Segundo a AAA, hoje a média nacional de um galão de gasolina está um pouco abaixo dos $5. $1,89 a mais do que um ano atrás. Com o preço do galão nas alturas, o presidente Joe Biden tenta aliviar a pressão no bolso do consumidor. Uma das tentativas anunciadas nesta semana é a suspensão do imposto federal sobre o combustível durante 3 meses. Com a medida, o motorista economizaria, em média, 18 centavos por galão de gasolina e 24 centavos por galão de diesel. Mas, para isso acontecer, o pedido do presidente precisa ser aprovado no Congresso. Se a suspensão do imposto passar, isso significa que o país terá menos dinheiro para projetos de infraestrutura em todas as regiões. E olha, hoje completa 1 ano do desabamento do prédio de Surfside. A tragédia foi considerada uma das mais mortais da história dos Estados Unidos. E até hoje não se sabe o que provocou a queda. 98 pessoas morreram no colapso de 130 apartamentos. 1 ano depois do desastre, parentes das vítimas receberam o sinal verde para indenizações, como mostra Cone Rocha. A Corte de Miami-Dade aprovou um acordo de compensação de $1 bilhão para os parentes das vítimas de Surfside. A tragédia no Champlain Towers aconteceu no dia 24 de junho do ano passado. 12 andares vieram abaixo em questão de segundos. Na madrugada dessa sexta-feira, exatamente às 1h22 da manhã,
Horário do colapso, dezenas de familiares e amigos das vítimas se reuniram no local da tragédia e fizeram um momento de silêncio. Ainda pela manhã, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, participou de um evento público no local, em homenagem às vítimas da tragédia de Surfside. O mesmo local onde, por mais de 2 semanas, equipes de resgate dos Estados Unidos, México e Israel ajudaram a cavar a imensa pilha de escombros e a procurar por sobreviventes. Apenas 2 adolescentes e uma mulher foram resgatados dos escombros. Um brasileiro, o Eric Moura, que morava no prédio, escapou por pouco do desastre. Ele decidiu passar a noite na casa da namorada. A causa do colapso continua em investigação pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia. Entre algumas hipóteses estão a elevação do nível do mar, causado pela mudança climática, e danos causados pela invasão de água salgada. Outras homenagens foram realizadas durante todo o dia de hoje, que foi lembrado com muita tristeza pelos brasileiros. Hoje é um dia que as pessoas estão aqui para, na verdade, um dia de saudade, um dia de lamento, um dia de tristeza, um dia de recordação, enfim, um dia muito triste para os amigos e familiares dessas famílias. E a escassez de pilotos aqui nos Estados Unidos já começa a afetar as operações das companhias aéreas em larga escala. Uma das maiores empresas do país anunciou até o encerramento das atividades em algumas cidades. A American Airlines diz que hoje tem mais de 100 aviões regionais parados em galpões que não podem voar porque não há pilotos suficientes. Por isso, a companhia vai encerrar as operações em 3 regiões: Toledo, em Ohio, e Ítaca e Islip, em New York. Segundo o comunicado, nenhum desses locais terá voos da companhia a partir de 7 de setembro. Já se especula que novas suspensões em outras cidades devem ser anunciadas em breve. Enquanto enfrentam escassez de pilotos, as companhias aéreas do país lidam com um aumento na demanda de viagens. Só na última sexta-feira foram 2.044.000 passageiros nos aeroportos dos Estados Unidos, o maior número dos últimos 7 meses. No próximo bloco tem reportagem sobre a decisão do Senado americano que aprovou lei de restrição de armas, proibindo, por exemplo, a compra por menores de 21 anos. E ainda, um estudo revela os novos hábitos dos tubarões nas regiões costeiras dos Estados Unidos. Eles estão se aproximando cada vez mais da faixa de areia e permanecendo mais tempo nesses locais. A gente volta em instantes. Já estamos de volta e olha só essa notícia. Um homem foi preso tentando entrar na Disney Springs armado. Por sorte, os seguranças descobriram a tempo. Pois é, esse é mais um caso que poderia entrar para o índice de tiroteios do país. Para tentar reduzir essa onda de violência armada, o Senado aprovou um projeto de lei que endurece o controle de armas. Esse é o primeiro projeto de lei que altera a legislação federal sobre compra e porte de armas em quase 30 anos. No final da tarde de hoje, o presidente Biden sancionou essa medida. Entre as novas regras estão financiamento para a saúde mental, maior segurança escolar, registros juvenis para a fiscalização de antecedentes criminais e a proibição da venda de armas para pessoas com violência doméstica. Hoje, a Disney anunciou a prisão deste homem que você vê na imagem, de 35 anos, chamado Aaron Josué Lopes. Ele tentou entrar no complexo com uma arma e munição escondida. O caso aconteceu no mês passado, mas só foi divulgado agora. O homem só foi descoberto depois que scanners da Disney Springs detectaram a arma. Ele carregava uma faca, um revólver e munição na bolsa. Ele foi encontrado também com mais munição no carro. E olha, agora a gente muda de assunto para falar de um estudo que revelou uma informação que deixou muita gente impressionada. Aliás, você dorme com alguma luz acesa? Se a resposta foi sim, é melhor prestar atenção nessa reportagem, porque pesquisadores descobriram que esse hábito está associado ao surgimento de sérios problemas de saúde. Na hora de dormir é preciso desligar todas as luzes e fechar as cortinas. Só assim, segundo especialistas, no escurinho e no silêncio, o nosso corpo e mente descansam para valer.
Mas agora tem um motivo a mais para evitar luzes acesas enquanto se dorme. Uma pesquisa feita pela Northwestern University revelou que ficar exposto a qualquer luminosidade na hora do sono pode aumentar os riscos para obesidade e outras doenças sérias, como hipertensão e diabetes. O motivo para isso é que até pequenos feixes de luz podem interromper o sono, aumentando os níveis de açúcar no sangue e também elevando a frequência cardíaca. Além disso, a luz acesa no quarto cria um déficit de sono, tanto na fase lenta quanto profunda, conhecida como REM, o tipo de sono que todos nós precisamos para a renovação celular. Eu durmo de luz apagada, eu não sei se afeta a saúde, mas eu acho que afeta a qualidade do sono, né? E a saúde logo como consequência por não dormir direito, né? Eu durmo com tudo apagado, escuro. Eu não sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Para melhorar a qualidade do seu sono, os especialistas dão dicas de como reduzir os níveis de luz. Primeiro, posicione a cama longe das janelas ou use cortinas que bloqueiam a entrada de luz. Outra estratégia é deixar os telefones virados com a tela para baixo, já que a luz emitida por notificações altera a melatonina e pode atrapalhar o sono profundo. Usar uma máscara para dormir, daquelas que tampam os olhos, também é uma boa opção. E não esqueça, todo adulto deve dormir, em média, por 7 ou 8 horas seguidas. E mudando de assunto, teve ataque de tubarão na praia chamada Lovers Point, na Califórnia, um local frequentado por brasileiros. Uma pessoa ficou ferida. Pois é, incidentes como esse estão cada vez mais frequentes na costa leste e oeste americana. E o motivo é que os tubarões estão cada vez mais próximos das praias. Uma pesquisa da Universidade de Miami apontou que os tubarões já se acostumaram com a urbanização das costas. Isso significa ao barulho dos humanos, às luzes e ao brilho dos prédios próximos às praias. Em Miami Beach, no sul da Flórida, por exemplo, os tubarões costumavam fugir dos sons da cidade. Agora, eles são vistos nadando entre os humanos a qualquer hora do dia. A pesquisa também apontou que esses predadores passam mais tempo perto da costa do que no fundo do mar. Os estudiosos investigam o que vem provocando esse comportamento nos tubarões. Uma das hipóteses é o acesso fácil à comida. Muitos restaurantes e comerciantes descartam restos de peixes no mar. Outra ideia é a temperatura da água que atrai o animal. O resultado dessa aproximação pode ser o maior ataque da espécie aos banhistas. Na Califórnia, a praia Lover Point foi fechada depois que um tubarão atacou um homem. O salva-vidas conseguiu resgatar o banhista, que foi levado para o hospital com lesões no estômago e na perna. Essa praia é uma das mais frequentadas por brasileiros. Já teve uma vez, uma ocasião que os meus filhos ainda eram pequenos, eles agora têm 12 anos e 10 anos, eles eram um pouquinho menores, estavam brincando na água e um tubarão passou perto deles sim, tá? Inclusive o salva-vidas apitou, mandou a gente sair da água, eles saíram, banho de praia aqui, sol normal, a gente vai pro mar normalmente e a gente sempre fica atento com os salva-vidas, né? Porque eles estão naquela casinha, então eles dão um aviso pra gente quando o tubarão tá na área. No próximo bloco tem a história curiosa e de muita sorte de um morador da Flórida que ganhou $2 milhões ao mudar de rota por causa do cachorro. E a gente fala também sobre a tão esperada estreia do filme sobre Elvis Presley, que entrou em cartaz hoje nos cinemas e promete levar multidões para as salas de todo o país. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor.
Estamos de volta e com a história engraçada e sortuda de um morador da Flórida, né, Evelyn? Pois sorte nisso, Ruth. Olha, ele ficou milionário por causa da cachorrinha dele que está grávida. Pois é, Leonardo estava fora de casa quando recebeu uma ligação de um parente avisando que a cachorrinha dele estava passando mal. Por isso, ele mudou a rota para chegar mais rápido em casa, pegou aí um trecho mais curto que ele não usa com frequência. Só que ele precisava parar para comprar lenços e toalhas de papel, porque ele imaginava que o animal iria dar luz aos filhotes. Nessa parada rápida em uma loja de conveniência que ele nunca havia entrado, ele decidiu comprar uma raspadinha de $10 e adivinha só o que aconteceu? O Leonard ganhou o inesperado prêmio de $2 milhões e, claro, levou a cachorrinha para receber o cheque. Bom, a Ivy, a cachorrinha, passa bem, não tinha acontecido nada grave com ela. Foi só mesmo um susto, pessoal, acabou tudo virando mesmo uma das maiores alegrias da vida do Leonard. Maravilhosa essa história, né? Muito boa. Bom, pessoal, agora a gente mostra para vocês a emocionante despedida de trabalho que viralizou na internet. A gente está falando de uma senhorinha que se aposentou depois de trabalhar por 58 anos como guarda de travessia em uma escola de Massachusetts. O último dia de trabalho dela foi emocionante e marcado por muitas homenagens. E claro que essa história ganhou as redes sociais. As imagens da Judy no último dia de trabalho são um reflexo do que ela fez com maestria por quase 6 décadas. Durante todo esse tempo foi assim, sempre bem arrumada, de salto alto e com um sorriso enorme no rosto. Judy Johnson foi celebrada por alunos, pais e professores de uma escola primária de Massachusetts. Como uma mãe que trabalha fora, para mim saber que meus filhos podem ir com segurança para a escola é incrível. A Judy estava sempre aqui, alegre, brilhante, faça chuva ou faça sol, diz Tina, mãe de um dos estudantes. Hoje, aos 80 anos de idade, a Judy diz que amou cada segundo do trabalho e que a parte favorita sempre foi ver os sorrisos no rosto das crianças pelas manhãs. The smiles on the kids' faces. The location's beautiful. What more could I ask? O filho da Judy diz que foi incrível ver os alunos e pais devolverem à guarda de travessia todo o amor que ela proporcionou a tantas pessoas nesses longos anos de cuidados. Welcome. Have a great summer. I'm gonna miss you. Merecido esse reconhecimento, né, Evelyn? Olha, 6 décadas, trabalho bonito, viu? Bonito e difícil, né? Porque tratar aí da segurança da criançada para atravessar na faixa na hora de ir para a escola é muita responsabilidade. Responsabilidade e acompanhar a vida dessas crianças, né? Viu todo mundo crescer, imagina, deve doer o coração dizer tchau, mas merece o descanso, né? Merece, e sempre na estica, no último dia de salto alto, toda maquiada, arrasando. Adorei, Judy. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom, Ruth, agora vamos para a previsão do tempo? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a previsão ao longo de todo o final de semana aqui no país. Vamos botar o nosso mapa aqui na tela para a gente acompanhar. Olha só, sol em Boston, máxima de 85. Tempo encoberto em Nova York, sol forte em Washington com máxima de 89. Sol em Orlando e em Miami, onde a máxima bate 88. No Texas, em Dallas, 102 de máxima e em Houston, 100. Bastante quente ao longo do final de semana. Já em Seattle, em Washington, olha só, a máxima de 80 com bastante sol. O pessoal vai comemorar porque não vai chover nesse final de semana. Na Califórnia, também bastante sol ao longo do final de semana. São Francisco, máxima de 70, Los Angeles, 84. E em Las Vegas, olha só, pessoal, máxima de 105 e mínima de 83. Ruth, previsão do tempo bastante quente para esse final de semana em todo o país e sol em Seattle. Eu vi isso, não acreditei. Eu tava esperando chuva, a gente sempre espera chuva. Quando eu vi sol, eu falei, não acredito. Pois finalmente, vamos aproveitar o final de semana. Vamos né? aproveitar o ar livre. Maravilhoso. Bom, pessoal, e antes de encerrar o jornal, tem uma dica boa para o final de semana e é nas telonas. Estreou o filme sobre a vida do rei do rock, Elvis Presley. Olha, exatamente, Evelyn. O longa conta toda a história da vida do rei aí ao longo de 2 décadas. A Eloá Zen traz toda essa história pra gente. Dá só uma olhada. Quem nasceu para a realeza nunca perde a majestade. O rei do rock, Elvis Presley, mostra que ainda é digno da coroa.
A vida e a música de Presley são retratadas em um longa que explora a trajetória do cantor, vista pelo prisma de sua complicada relação com o empresário Coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. A narrativa explora a dinâmica complexa entre artista e agente ao longo de 20 anos, desde a ascensão de Presley até seu estrelato sem precedentes, tendo como pano de fundo, é claro, a paisagem cultural americana. Como não poderia deixar de ser, o filme também explora o enlace romântico de Elvis com Priscilla Presley, sua única esposa. O filme é estrelado por Austin Butler e Olivia de Jonge, e quem assina a direção é o australiano Baz Luhrmann, indicado ao Oscar pelo longa O Grande Gatsby e Moulin Rouge. Elvis, o filme, já está em cartaz e promete ser sucesso na bilheteria. Durante a temporada de preview, na última quinta-feira, 23 de junho, a obra levantou quase 4 milhões de dólares. Dá muito trabalho fazer um filme. A gente passa horas, dias, meses dedicado exclusivamente a isso. Então, eu sempre sinto que é bacana fazer filmes que sirvam para alguma coisa. Que sirvam não só para entreter. Eu não sou muito afim de entertainment only. E que melhor que um filme histórico que nos reflita, que diga quem somos, de onde vimos, quem foram nossas influências, o que nós cantamos, o que nós dançamos e o que fez a nossa cabeça, a nossa forma de vestir, de se pentear, de tudo, né? Então, que melhor que um filme que conte a história de um personagem como Elvis. Sou muito fã desse tipo de filme, estou muito afim de ver, adorei o trailer, acho que promete, eu veria, aliás, vou ver. Imperdível, hein, Ruth? Elvis, incrível, maravilhoso. Nunca teve um filme à altura do que ele representou. Estou muito ansiosa. Eu vou pro cinema com certeza ver. Agenda programada já, né? Com certeza. Eu vou ver também. Eu preciso ver. E dizem que o ator tá excepcional. Gente, não dá pra perder, viu? O protagonista e também Tom Hanks, que tá irreconhecível nesse filme. Exatamente. Na caracterização. Incrível. Um filmaço. Então ficou uma dica aqui do Jornal Américas no Ar para vocês. Vale a pena, não perde. Vale a pena. Bom, eu agradeço a companhia de vocês. Nosso jornal dessa sexta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar de novo na segunda, 7h30 da noite. Depois do Cidade Alerta, não esquece. E você fica agora então com a série Todas as Garotas e Mim. Boa noite. Uma boa noite, pessoal.